Resumidamente, o título dessa aula é Escravismo e Abolicionismo no Brasil do século XIX. A gente vai tratar de um tema que é uma das páginas mais terríveis da nossa história, que tem a ver com a escravidão. A gente precisa discutir como é que foi esse processo do fim da escravidão no Brasil e que consequências ele teve por ter sido dessa maneira. Primeira coisa, já vou no ponto principal. O processo de abolição da escravidão no Brasil foi gradual e foi lento. O que isso quer dizer? Que ele aconteceu aos poucos, porque ele não era um interesse da elite cafeicultora. No Brasil do Segundo Reinado, esses cafeicultores, esses produtores de café, eram um grupo social muito poderoso e eles conseguiam manipular a política para que a escravidão não acabasse. Se a gente se lembrar, no século XIX, quem movimentava a economia do café eram os braços escravos. Então, do ponto de vista da elite cafeicultora, dos donos das fazendas de café, o fim da escravidão significava perda de mão de obra. Por isso é que esse processo demorou. Aqui no quadro, a gente tem uma linha do tempo, que eu fiz ao invés de horizontal, eu fiz de cima para baixo. Então, a gente tem períodos mais antigos aqui em cima e períodos mais recentes aqui embaixo. Já deu para ver pelas datas e pela quantidade de marcações esse caráter gradual que eu quis dizer para vocês, Ou seja, foi aos poucos e que demorou bastante. A gente vai iniciar a nossa discussão falando de um passado colonial. Nossa discussão é sobre o século XIX, mas no século XIX, vários aspectos dessa herança colonial ainda eram presentes. Alguns deles são presentes até hoje. E eu quero discutir aqui com você. Primeiro, a marca da diáspora africana. Alguns especialistas chamam esse processo em que se retira pessoas de maneira forçada da África, retirando de sua ancestralidade, sua terra. Transporte na forma dos navios negreiros, com muitas mortes, E a chegada no Brasil, uma terra desconhecida, separada de seus familiares, de sua cultura, com esse nome de diáspora, que tem a ver com espalhamento. Ou seja, essas pessoas foram forçadas a se espalharem pelo planeta e também pelo continente americano e, no caso aqui, no Brasil. Então, essa herança que vem desde os tempos da colônia, porque no Brasil teve escravidão desde o início da colonização, primeiro com os indígenas e depois com os africanos, ela permanecia, essa herança ela permanecia no período do Segundo Reinado. Falamos dessa questão dos navios negreiros. Isso aqui é muito importante. Dois aspectos da escravidão que permaneciam durante o Segundo Reinado. A realidade dos castigos físicos, porque os escravos deviam obediência aos senhores, aos proprietários, teoricamente, e quando não cumpriam o que era desejo dos senhores, eles sofriam na pele, sofriam castigos como chicotes, e torturas, formas de tortura muito violentas, e também o aspecto da desumanização, ou seja, não era só uma questão física, era uma questão de não ser tratado como ser humano. Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando aqui, a gente está falando de pessoas que eram anunciadas nos jornais, por exemplo, escravo fugido, quero comprar um escravo. Nos jornais do Segundo Reinado, lá do século XIX, tinham alguns desses anúncios. Então essas pessoas eram tratadas como mercadorias, por isso desumano, ou seja, não era tratado como humano. Esse conjunto da escravidão que vem desde o período da colônia, ele contribui para algo que alguns especialistas chamam hoje de racismo estrutural. O que isso significa muito rapidamente? Embora, desde o final da escravidão, haja na lei, pelo menos, igualdade entre negros e brancos, entre todas as composições étnicas da população brasileira, embora haja na lei essa igualdade, na prática isso é mais complicado, porque a maneira de pensar da escravidão, ela permanece com a gente, E isso é muito complicado, é uma herança que tem que ser discutida e sempre pensada como um problema, Pensada como algo que a gente tem que superar e buscar enfrentar, certo? Uma coisa que é importante a gente destacar quando estuda história, você está aí estudando junto comigo, é que esse processo violentíssimo, ele teve muita resistência por parte dessas pessoas, E aí eu estou falando de rebeliões,
né, de escravos, como tem o caso dos malês, e na história do Brasil teve várias, né? Estou falando também da maneira que africanos e afrodescendentes procuraram manter os seus laços culturais, mesmo numa terra estranha e separados de maneira forçada, de maneira violentíssima. É importante que quando a gente estude história, a gente perceba que mesmo os processos mais violentos de dominação, em geral, encontram resistências, e a gente precisa contar a história dessas resistências também, para que não haja um apagamento dessas pessoas e da história dessas pessoas. Essa era a herança que vinha desde os tempos da colonização. A gente está falando aqui de mais de 300 anos de escravidão. Quando é que o tema da abolição começa a entrar em pauta no Brasil e por que isso acontece? Tem muito a ver com o contexto mundial do século XIX. Lá no século XIX, o capitalismo está ganhando força, as potências capitalistas e as ideias de liberdade, elas já estão bastante solidificadas. Então a escravidão começa a ser vista lá no mundo das principais potências, pelo menos, né? Inglaterra, França, os outros países europeus, começam a enxergar a escravidão como uma coisa atrasada, como uma coisa de outro tempo e que precisa ser superada. Tem todo um debate historiográfico sobre isso, um debate de historiadores, né? Alguns acham que, digamos assim, essa perspectiva mais humanitária, que não admite que um ser humano possua outro, ele tem a ver com uma mudança filosófica de pensamento. Outros defendem que tem a ver com um interesse econômico capitalista, porque já que o escravo ele é uma mercadoria, ele quase não consumia, porque não recebia salário. Apesar dessa polêmica, desse debate, o que eu posso afirmar para vocês é que as principais potências europeias, e aí eu destaco a Inglaterra, já faziam uma pressão para acabar com a escravidão no mundo. Ela teve reflexos, inclusive, no Brasil. Vamos dar uma olhada nessa linha do tempo? O primeiro evento que eu considerei importante nesse processo de abolição no Brasil foi uma lei assinada em 1831 que proibia o tráfico de escravizados no Oceano Atlântico. Era uma resposta a uma ameaça inglesa e ficou ironicamente conhecida como a Lei para Inglês Ver. Por quê? Porque dentro da maneira que a gente fala no Brasil, essa lei não pegou. Ou seja, ela foi aprovada, mas não tinha fiscalização e o tráfico na prática continuou acontecendo. Estou falando aqui da década de 30 do século XIX. Quando é que de fato o tráfico foi abolido? Em 1850 foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz, que de fato proibia esse transporte da África para o Brasil. Essa lei foi bastante importante no processo de abolição. Agora eu tenho que contar para você, ela só ocorreu porque um tempo antes, lá na Inglaterra, tinha sido aprovada uma lei também chamada de Bill Aberdeen, que autorizava a Marinha inglesa a afundar os navios que estivessem levando essa prática do tráfico adiante. Ou seja, foi somente mediante uma pressão militar de uma grande potência que o Congresso brasileiro, vamos dizer assim, os deputados e os senadores da época, eles autorizaram essa lei aqui. Agora, repare, essa lei não significa o fim da escravidão. Significa, digamos assim, evitar que novas pessoas chegassem ao Brasil naquela condição de escravizado. Mas aqui no Brasil ainda era possível comprar e vender escravos normalmente. Inclusive, alguns historiadores destacam que isso aumentou o comércio interno, porque já que não existia, quando eu falo comércio, é o comércio de escravizados, né? Interno, porque já que não existia uma nova fonte, era necessário remanejar a mão de obra existente aqui. Também é por conta dessa lei que algumas iniciativas do governo vão existir no sentido de trazer imigrantes para o Brasil, para trabalhar nas lavouras, especialmente na produção do café, que era o coração da economia brasileira durante o Segundo Reinado. Tem umas outras marcações e uns outros eventos bastante importantes. Por exemplo, o movimento abolicionista, que começa a crescer em 1870. Tá? Atenção, no início, as iniciativas oficiais eram mais isoladas. A partir da década de 1870, forma-se no Brasil um movimento abolicionista, ou seja, um conjunto de intelectuais, alguns negros inclusive, né, que passam a defender abertamente o fim da escravidão e lutar
para que essa barbárie deixasse de acontecer. Duas figuras de bastante destaque nesse movimento abolicionista, que eu sugiro que você pesquise aí na internet, são Luiz Gama e Joaquim Nabuco. Foram figuras muito importantes que tiveram um protagonismo forte. O que eu quero que você perceba? Que as leis estavam saindo, mas aqui se torna um movimento. E isso aumenta a pressão sobre os políticos brasileiros para que a escravidão acabe. Mesmo assim, ainda não foi de cara. Outra lei bastante importante que surgiu em 1871 foi a Lei do Ventre Livre, que libertava os filhos de mãe escrava. Alguns anos mais tarde, veio a Lei dos Sexagenários, que libertou já os escravos mais idosos, o que era muito difícil, porque muitos morriam antes de chegar na terceira idade. Certo? Mas vá percebendo que as leis já começam, por conta da pressão desse movimento abolicionista, a elite não consegue mais segurar a escravidão. Aos poucos, ela vai caindo. Até que, em 1888, na ausência do imperador Dom Pedro II, a princesa Isabel, não por um ato próprio, porque ela achava, mas como resultado de uma pressão política, assina-se a Lei Áurea. A princesa Isabel assina a Lei Áurea, que abole definitivamente essa instituição que é a escravidão no Brasil. O que eu quero que você perceba? Que esse processo foi todo bastante lento por conta da resistência dos cafeicultores. E mais, ele não foi feito para garantir aos antigos escravos, ou seja, aos egressos da escravidão, as pessoas que tinham deixado de ser escravas, uma condição digna. Né? Essa igualdade na lei que surge com a Lei Áurea, ela é muito só na lei mesmo, né? Porque o racismo, infelizmente, continua como uma manifestação muito forte e muitas dessas pessoas não têm condição de ter uma inclusão rápida no sistema econômico, gerando aí uma situação bastante grave e complicada que se prolonga, inclusive durante a República. Eu quero que você pense agora comigo para a gente encerrar a aula que a gente está falando aqui. Como é que funciona essa situação hoje? Mesmo a escravidão já tendo sido abolida há tantos anos, será que não existe mais trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão? Né? Qual a importância dos direitos dos trabalhadores nesse mundo que a gente vive? Outra questão que eu quero que você reflita também. Como é que os afrodescendentes passaram a fazer parte dessa sociedade brasileira nos tempos da República e como é isso hoje? Essas são questões tão complicadas quanto muito importantes para a gente entender o Brasil de hoje em dia. Espero que vocês tenham gostado da reflexão. Até uma próxima!